Quem tem razão? Vamos lá saber a opinião dos nossos convidados. Deputado Danilo Forte, boa tarde. Seja bem-vindo uma vez mais. Na sua opinião, o que o Congresso está disposto a negociar com o governo eleito em relação a esse extrateto? A gente só precisa lembrar que os dois candidatos estavam defendendo, por exemplo, a manutenção dos R$600 do Auxílio Brasil, que agora vai mudar de nome. Mas isso parece que qualquer um dos candidatos que vencesse, esse custo teria, mesmo que fosse extrateto. Mas até onde o senhor acha que o Congresso deve ceder e deve discutir com o governo eleito? Primeiro, boa tarde. Agradecer, compartilhar com o professor Márcio da Nóbrega esse momento. Quando nós votamos a lei do teto do gasto, inclusive eu era presidente da comissão especial, foi aprovado um gatilho caso houvesse um crescimento do PIB, do crescimento da produção de riqueza do país. Uhum. E foi vetado pelo então presidente Michel Temer e ficou engessado o teto do gasto. E, ciclicamente, há repetidas vezes, tanto na pandemia como agora no semestre passado, em função do ajuste emergencial, do auxílio emergencial, esse teto foi majorado em função das demandas das crises que o país atravessa e da necessidade que o país tem. Uhum. Diante disso, há um novo momento. Há um momento de um governo que tem compromisso em manter o auxílio de R$600. Existe uma lista de demandas que foi, inclusive, apresentada pelo Jornal da Jovem Pan, que estão pressionando o governo, e existe também a necessidade de o governo poder sinalizar, nesse compartilhamento com o Congresso Nacional, quais as demandas que serão necessárias. Então, nós estamos esperando ver que é a PEC, qual o tamanho da PEC, e dentro disso aí, o que é que atende tanto a demanda do Executivo como a demanda do Legislativo. E tentar abrigar, dentro da possibilidade que há no país de hoje, um crescimento de superávit primário. Nós vamos ter um superávit, inclusive esse ano, um dos maiores da história. Com o crescimento da arrecadação que o governo está vivendo nesse momento. Inclusive, com a perspectiva do crescimento do Produto Interno Bruto, uma nova postura para o Brasil. Sim. Eu acho que é necessário nós discutirmos de imediato a possibilidade de reativar o gatilho, para não estar todo de 6 em 6 meses mudando a Constituição do país, porque a PEC é uma lei constitucional, ela está inserida na Constituição brasileira, e, ao mesmo tempo, dá uma previsibilidade para poder gerar um espaço para as despesas de todos os governos. Então, eu acho que, por exemplo, nessa discussão, faltou na lista da Jovem Pan a pressão que os governos estaduais estão fazendo com relação à compensação que foi prevista na nossa lei na diminuição dos impostos dos combustíveis, da energia e das telecomunicações. Eu participo do conselho criado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, e há uma pressão de alguns estados que alegam ter perca de receita. Nenhum conseguiu comprovar até agora o tamanho dessa perca de receita. Mas eles também estão querendo entrar nessa PEC. E como é que nós vamos harmonizar tudo isso? Então, eu acho que está na hora de ter uma proposta concreta para o Congresso Nacional discutir. No caso do ICMS, precisa comprovar, até porque aquela lei anterior da PEC já previa isso, a perda de receita acima de 5%, não é isso, deputado? Exatamente. Quando, inclusive, a lei é de minha autoria, foi um projeto de lei complementar, não é uma PEC, é uma lei complementar, porque o Código Tributário Nacional é uma lei complementar, garantindo a essencialidade, e nós previmos que uma queda total de arrecadação do ICMS superior a 5% seriam compensados. É lógico que também tem que levar em conta que tem o crescimento de arrecadação dos estados em outras fontes de arrecadação, tem estados que têm capacidade de construir uma reengenharia de arrecadação tributária, tem outros que não têm, a gente viu isso ao longo do processo, e tem também o aumento das transferências do governo federal, em função do aumento da arrecadação do imposto de renda, que é outro ponto também que nós estamos discutindo. Ministro Maílson, bem-vindo mais uma vez, boa tarde ao senhor. Qual é o limite que o senhor acha para romper o teto nesse momento? É aquela boa discussão, né?
nem sempre boa, porque é bastante difícil, entre o ideal e o possível, né? O ideal, obviamente, para um governo que chega, quer gastar, quer atender todas as demandas que fez para o seu, que vai receber do seu eleitor, porque se comprometeu com isso em relação a promessas que fez. Mas tem que saber o possível, levando-se em conta a preocupação brasileira em manter as contas. Qual o senhor acha que é o limite para romper o teto nesse instante, ministro? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Boa tarde ao deputado Danilo. Olha, eu não qualificaria isso como um limite a ser rompido, sabe? O que é certo é que o teto de gasto ficou inviável. Na verdade, o teto de gasto fracassou, não é? A ideia do teto de gasto era pôr um fim ao crescimento ininterrupto da despesa federal, que andava ao ritmo de 6% ao ano acima da inflação, enquanto que a economia crescia em média 2,5%. Isso, em algum momento, bateria na parede, seria um desastre. O teto de gasto teve implícito na ideia vamos dizer, a esperança de que o sistema político e a sociedade discutiriam prioridades. Como fazer para viabilizar um orçamento decente no Brasil, que nós não temos, né? Essa reflexão não aconteceu, não houve nenhuma medida para repensar os gastos totais da União e, nesse sentido, o teto fracassou. Agora, tem que pensar como fazer para o futuro, né? Qual é a âncora fiscal que vamos ter? Eu acho que é uma âncora fiscal que tem que ter algum componente de controle de gasto. Se for só superávit primário, como estão sugerindo, a relação dívida-PIB, como outros estão propondo, eu acho que isso é voltar ao passado, que não deu certo, né? Então, é uma coisa que ainda vai levar a muita discussão, mas sem a recriação da âncora fiscal, nós não vamos ter equilíbrio macroeconômico crível. Tá. Além disso, é preciso ter uma regra. Por exemplo, o presidente Lula, com todo o respeito que eu tenho por ele, fez uma declaração absurda. Se não precisa teto de gasto, porque as pessoas o conhecem. Não é assim que o mundo civilizado funciona. A vontade das pessoas, né? O mundo civilizado funciona com regras, tem que ter normas. E no caso fiscal, num país em crise como a nossa, a norma serve para proteger a sociedade contra a irresponsabilidade dos governos e proteger os governos contra pressões que às vezes se tornam irresistíveis, né? Eu não sei dizer qual será essa âncora, mas sem ela o governo não preservará o mínimo de confiança que ainda existe na economia brasileira. Ministro, eu já vou, deputado, eu só queria complementar um questionamento para o senhor. A falta de ter um nome à frente do Ministério, creio que da Fazenda, acho que vai ser mudado esse nome, inclusive, porque ele vai ser desmembrado, mas enfim, do chefe da equipe econômica do governo, ou seja, do principal nome da equipe econômica do governo, inviabiliza essa ideia de entender para onde vai o governo de fato? O senhor que esteve no poder, o senhor que sofreu esse tipo de pressão como ministro há décadas atrás, e isso é necessário nesse momento? Porque o presidente Lula, já presidente eleito agora, quando candidato, se negou terminantemente a apontar um nome, e também não fez agora, depois da vitória. Olha, eu acho que não é necessário, né? O que está se discutindo, e tem gente no governo com capacidade para avaliar isso, o que está discutindo é, como se diz no mercado, conceder um waiver, um perdão em relação ao cumprimento da meta, para permitir certos gastos, não aqueles da campanha, mas certos gastos que são justificados pela situação social do país. Proteger, amparar os segmentos menos favorecidos que estão passando fome, a pobreza aumentou. Em segundo lugar, dá um sinal de que o governo vai privilegiar a ciência e a tecnologia. Essa é uma ideia proposta por um grupo de 6 economistas da maior envergadura, né, que seria da ordem de 100 bilhões de reais, agora estão falando de 200, até porque se o governo não fizer isso, você pode ter uma deterioração muito rápida de seu capital político. Sim. Isso é ruim para o futuro. O presidente tem que começar, além da lua de mel, com capital político para ter a capacidade de coordenar, articular, negociar com o Congresso uma agenda que viabilize a ação fiscal do seu governo. Tá. É tanto assim que o Lula, se você me permite, ou se olhar o passado, o Lula soube manejar isso muito bem. Em 2002, apesar de todas as pressões que vinham da imprensa, do mercado financeiro, ele só indicou o ministro da Fazenda no dia 10 de dezembro.
3 semanas antes de tomar posse. E eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer agora. Porque se ele indicar agora, esse ministro começa a sofrer pressão de tudo que é lado. Né? Você precisa refletir um pouco, conhecer a equipe, saber quais são os desafios, né? Buscar o próprio embate das candidaturas. Se diz que não deve ter candidatura, mas na prática tem, né? E refletir sobre isso, escolher no momento mais adequado. Né? Eu acho, volto a dizer, a minha aposta, posso errar, é que o ministro da Fazenda não será conhecido antes de dezembro. Vamos lá, se governar é eleger prioridades, deputado Danilo Forte, deixa eu só mostrar essa tela aqui. Esse estudo foi feito pela consultoria XP e ela mostra aqui, ou pela XP, que é muito mais que uma consultoria. Pega aquela primeira tela para mim. Essas medidas aqui que estavam naquela carta que a campanha de Lula divulgou pouco antes do segundo turno. E essas são, digamos, as medidas da carta, o que dá para entender sejam as prioritárias. Só essas aqui chegam a 250 bilhões. Que a correção do imposto de renda, que geraria, digamos, uma renúncia de receita de 122 bi, porque você aumenta exatamente o nível de isenção, então o governo deixa de receber 122 bi. Auxílio Brasil de 600, que estava contratado pelas duas candidaturas, em torno de 52 bilhões de reais, o que eu acho que não vai ter muita dificuldade em relação a esse segundo item. Mas aí vem, Auxílio Brasil adicional de 150 para crianças até menores de 6 anos, mais 16 bi. PAC, 50 bi. Elevação do salário mínimo acima da inflação, que é um pouco além do que está previsto já no orçamento. Mais 9,7 bi, ou seja, 250 bi. Deputado Danilo Forte, dessa lista inicial aqui, para a gente poder, ou evidentemente fique à vontade para adicionar alguma outra coisa que o senhor também tem informação, mas o que é possível ser negociado? Primeiro, eu acho que tem uma superestimativa em alguns pontos aí. Porque se a gente for fazer a atualização da tabela do imposto de renda, tem que atualizar. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei de minha autoria que isenta até 4 salários mínimos, que em 2023 vai dar uns R$ 5.200, mas também compensa para cima. Então, os que ganham mais vão ter que pagar mais, que é o princípio tributário. Nós, no Brasil de hoje, nós temos um engessamento tão grande que quem ganha R$ 10.000 paga em percentual o mesmo valor que quem ganha 100 mil, de quem ganha 1 milhão, de quem ganha 3 milhões. Então, isso não é justo, isso não é correto. Eu acho que o imposto de renda tem que ser para quem tem renda. E já é difícil você manter a despesa de uma família, de quem ganha até 4 salários mínimos, né, diante do processo de inflação que nós vivemos e de carestia que nós estamos tentando superar. Então, eu acho que tem aí, a tabela não é só para dar isenção, mas ela também tem que corrigir para cima. Então, se for feita essa mudança, eu acho que tem que corrigir embaixo, tem que corrigir em cima. Segundo, no que diz respeito aos números, né, tem algumas variações que precisam ser estudadas. Você está com o número de 52 bi com relação aos R$200 do Auxílio Brasil, mas tem 40 bilhões que já estão no orçamento. Então, a gente precisa de acrescentar mais 22. A questão das crianças menores de 10 anos de idade. Tem gente que fala de 9 bilhões, tem gente que fala de 16. É igual a conta dos estados do ICMS. Sim. Tem gente que fala de 14 bilhões, tem gente que fala de 40. Então, eu acho que é hora também de ter uma conta mais realística dos fatos para você chegar a um montante. E esse montante tem que ser também em função do crescimento que o Brasil teve, do seu PIB e na sua arrecadação. Porque, como muito bem colocou o ministro Maílson, tem que rever essa questão do teto. O teto não pode ser o mesmo que era há 6 anos atrás. Houve um crescimento da economia, houve um crescimento do PIB, e nós não podemos estar a cada semestre mudando a Constituição para rever teto. Então, eu acho que a gente precisa de uma estabilidade com relação à política econômica e, ao mesmo tempo, ter números que sejam mais compatíveis. Então, eu acho que, primeiro, o novo governo tem que apresentar a conta, tem que fazer o diálogo com o Congresso Nacional, construir essa agenda que o professor Maílson da Nova colocou também, de uma agenda econômica e uma agenda política para o país, para a gente ter uma transição mais tranquila e não criar aí uma insegurança, inclusive política, para um governo que está se iniciando. Aliás, antes de ouvir o ministro Maílson, hoje cedo a presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, fez uma postagem no Twitter rebatendo os críticos do partido nessa discussão toda em relação aos números. Abre aspas, ela disse exatamente o seguinte: o orçamento de 2023 de Bolsonaro
não tem recurso previsto para merenda escolar, farmácia popular, creches e auxílio de R$600. Estamos trabalhando para reverter a terra arrasada que estamos encontrando e colocar o povo no orçamento, fecha aspas. É o que ela disse. Há pouco também, aliás, ontem, se não me engano, hoje de manhã, durante uma entrevista, o senador eleito, vice-presidente e senador eleito, o Mourão, fez o seguinte comentário de que o governo já estava pedindo, o governo mal começou, e ele já estava pedindo aqui, deixe-me ver, ele falou em rombo no orçamento, alguma coisa, estupro no orçamento de 200 bilhões em relação a essa PEC. Ministro Maílson, a gente tem sim, claro, isso lamentavelmente é esperado, mas já tem um debate em relação a isso. E como disse o deputado Danilo Forte, as coisas precisam ser comprovadas, os números precisam ser claros. É difícil fazer projeção sem ter exatamente informações, mas tem um discurso político ao redor disso tudo para tentar ganhar opinião pública e por aí vai. O que dá para ser fato num negócio desse? Como é que se apura realmente o que é fato para se fazer um projeto de orçamento ou de extrateto que seja, digamos, compatível com as ideias e o Congresso possa votar? Olha, em primeiro lugar, eu não atribuo grande importância à promessa de campanha no Brasil. Certo? A promessa de campanha nunca foi escrita na pedra, é parte do trabalho de conquistar eleitores e geralmente se esquece muito dessas promessas. É bom lembrar que o Lula, em 2002, 2003, esqueceu o programa inteiro do PT. Né? O que ele fez? No governo, ele continuou a política econômica de Fernando Henrique Cardoso. O tripé macroeconômico, superávit primário, controle da inflação, Banco Central autônomo na prática e assim por diante. Por que isso? Porque essa ideia de ter um programa de governo é uma situação típica de país rico, em que a maioria da sociedade demanda isso e as campanhas se esmeram em produzir o programa mais atrativo para o eleitorado. Aqui no Brasil, essa é uma demanda no máximo de 5% da sociedade. Metade do eleitorado brasileiro ganha até 2 salários mínimos, segundo o Datafolha. Esse pessoal não sabe o que é déficit primário, o que é balanço de pagamentos, o que é teto de gastos. Esse pessoal luta para sobreviver. Então, se o governo expõe o seu programa para valer numa campanha, ele perde a eleição, porque ele terá que dizer que vai cortar gastos, ele terá que dizer que vai abrir a economia, uma série de medidas que a maioria, às vezes, não aprova, certo? Então, eu acho que o que pode acontecer, e é o que aconteceu em outras situações, é que o governo se inteira mais dos números, e aqui cabe um parênteses, os números do fiscais do Brasil são muito transparentes. Você pode fazer cálculos, que os economistas fazem, porque o Tesouro Nacional publica com o Banco Central uma infinidade de estatísticas que permitem aos economistas fazer toda sorte de cálculo e projeção. O que vai ser a transição? É você começar a, de dentro, testar algumas hipóteses, ver qual é o risco maior e assim por diante. Né? Então, eu acho que, por outro lado, se o Lula for cumprir essas promessas de campanha, o governo dele se viabiliza, certo? Porque é insustentável. Encaixar 250 bilhões no orçamento, ou talvez mais do que isso, porque ninguém fez conta que o aumento real do salário mínimo terá um impacto também de 10 a 15 bilhões de reais no orçamento. Né? Então, realmente, em resumo, eu não me preocupo com esse projeto de campanha, porque se não couberem numa política fiscal responsável, eu acho que o Lula não vai mantê-las. Tá, ministro, o seu ponto está muito claro, mas voltando para a questão política, não há estelionato eleitoral, e até porque todos os candidatos exageram nas campanhas. O senhor já deixou isso muito claro e foi muito bom o senhor lembrar disso. Mas não fica aquela sensação de estelionato eleitoral? Claro que fica. O problema é o dilema entre cometer o estelionato eleitoral e descontentar uma parte da sociedade e inviabilizar a gestão do seu governo. Porque o capital político desaparece, né? A lua de mel vai ser muito curta e o presidente será um fracasso. Tá certo? Então, por isso que deveria-se ter mais cuidado ao fazer promessas, né? Que não aconteceu nessa campanha agora, nem do lado nem do outro. Deixa eu lhes fazer um último questionamento agora. Deputado Danilo Forte, eu volto com o senhor. Lá em 2003, quando o Lula assumiu pela primeira vez o poder, eu me lembro,
A eleição já estava decidida e o sistema econômico foi mantido, como lembrou o ministro Maílson aqui. Aliás, o Palocci fez isso com mão de ferro, com mão muito dura, inclusive manteve tudo o que era exatamente o que os petistas chamavam de neoliberalismo, irresponsável, antissocial, insensível socialmente, enfim, manteve tudo aquilo. E o governo conseguiu ir bem. E teve o privilégio, porque o governo Fernando Henrique negociou com o Congresso, naquele processo de transição, a manutenção da CPMF na época, ou seja, para manter essa receita ao governo. Ou seja, o governo não chegou com problemas financeiros, embora depois o PT tenha chamado de herança maldita, como mal agradecido que foi. Mas vamos lá, fatos são fatos, a gente não pode deixar de fazê-los, né? Mas essa vai ser a primeira vez que o PT vai ter que assumir um governo em que a situação do mundo não está favorável, embora o Brasil tenha se saído bem nessa recuperação aqui dos números que o senhor fez menção, inclusive, a superávit primário e também ao crescimento da economia. É agora que o PT vai ter que mostrar que tem competência própria para resolver problemas econômicos? Eu acho que a conjuntura é outra. Porque, inclusive, naquela época também não tinha uma direita organizada, como tem agora, não tinha uma bancada ostensiva dentro do Congresso Nacional, né, pronta para uma guerra política, né? E, ao mesmo tempo, os números também não são tão ruins, porque nós, diante da pandemia e da guerra, o Brasil é um dos poucos países que tem uma relação dívida-PIB, que o professor Maílson da Nóbrega conhece muito mais que eu, caindo em queda. Então, enquanto os outros países têm uma curva ascendente, né, de aumento da dívida pública, o Brasil tem, inclusive, um momento de deflação, graças à nossa lei que reduziu os impostos. Então, eu acho que essa conjuntura e esse capital político que o professor tanto fala, é que não pode se deteriorar, né, diante de um momento como esse. E, por outro lado, eu acho que a gente precisa consertar. Essa questão do teto do gasto, como muito bem colocou o professor, é uma matéria vencida. Nós não podemos, a cada 6 meses, estar reformando a Constituição para atender a demanda de gasto. Num país que tem aumento de arrecadação e num país que tem crescimento de PIB. Então, eu acho que agora é a hora, e aí sim, concordo com você, do PT mostrar capacidade de harmonização política, né? E não ficar no ritmo do palanque e da agressão a quem pode, inclusive, dar conforto na luta parlamentar. Né? Eu acho que agora é hora, inclusive, de fazer um programa de ajuste da política dentro de uma agenda parlamentar capaz de dar a base para que o país tenha uma tranquilidade, retome o crescimento, aumente a oportunidade de emprego, haja uma melhoria salarial, que ela está muito achatada também. Os salários no Brasil são muito baixos. Então, a gente precisa também melhorar essa capacidade da população viver melhor. Ministro Maílson, a mesma pergunta, só me desculpe, eu tenho 1 minuto só, mas queria ouvi-lo também, rapidamente, por gentileza, se lhe for possível. Em primeiro lugar, eu acho que o PT precisa descer do palanque, né? Eu vi essa mensagem agora do Twitter da presidente do partido, é uma linguagem de campanha. Sim. Né? O pobre tem que estar no orçamento. O pobre nunca saiu do orçamento. O pobre está no orçamento há quase 30 anos, com os programas sociais do Fernando Henrique, com os programas sociais do PT, grande parte dele mantido pelo orçamento. É uma linguagem de palanque. Né? Então, eu acho que é hora de centrar no desafio. E o desafio é gigantesco. O Brasil terá o quadriênio mais complexo, difícil, desde o Plano Real. Sim. Uma situação internacional desfavorável, hostil aos interesses do país, pela desaceleração da economia mundial, o ressurgimento do risco geopolítico na Ucrânia e também na China, né, a reconfiguração das cadeias mundiais de suprimento que vão reduzir a eficiência da economia mundial, o PIB vai crescer menos, acabou a era dos juros baixos nos países ricos e assim por diante. E no front doméstico, esse problema que nós discutimos aqui, uma crise fiscal gigantesca que precisa ser resolvida. Né? Então, é preciso chamar a sociedade para entender esse problema. Por exemplo, o Lula, o discurso dele do pós-vitória foi um discurso de campanha. Sim. Claro, ele tinha que dizer aquelas coisas para unir o país, mas ele começou a prometer aumento de salário real, vai ajudar os africanos, né? Vai ter dinheiro para todo mundo, emprego para todo mundo. Né? E ele cria uma situação que pode prejudicar o seu governo, aí é a questão do estelionato eleitoral. Certo? Então, é hora de focar nos desafios, que não são pequenos.
né? E o Brasil tem que enfrentá-los e resolvê-los. Ministro Maílson da Nóbrega, deputado Danilo Forte, senhores, muito obrigado pela participação aqui nesse debate. Pois não, ministro. Danilo. Eu estou de acordo com o que disse o deputado Danilo Forte, que é isso mesmo, né? Você tem que repensar, você tem que assumir. Agora o Lula é presidente, não pode mais fazer discurso de campanha. Tem que focar no que são os problemas do país.